Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Finalmente estamos de volta, depois de um pequeno intervalo. Estou finalmente a retomar o podcast com uma ou duas diferenças quando comparado com a primeira temporada, digamos assim. A primeira diferença é que nestes episódios que vocês vão começar a ouvir agora, até então aquilo que eu tentava fazer era fazer uma entrevista super clean, ou seja, em que mesmo que o convidado partilhasse alguma ideia com a qual eu não concordava ou gostava de debater, eu não o fazia porque o objetivo era que o convidado brilhasse o máximo possível. Para esta segunda temporada, aquilo que eu vou tentar trazer é trazer mais uma conversa, ou seja, a partir do momento em que alguém apresenta um dado com o qual eu não concordo ou gostava de perceber melhor, vou fazer de tudo para debater isso com essa pessoa. E essa será a primeira diferença. A segunda diferença é que, ao invés de sair todos os domingos, este podcast ou esta temporada não vai ter uma ritualidade tão definida. Porquê? Porque neste momento o meu foco principal é a What Drives You e tratar do podcast What Drives You ainda demora um bocadinho, ok? Portanto, vão continuar a receber, não todas as semanas, mas vai voltar a aparecer nas vossas redes o nosso podcast. E a melhor forma de o estrear, apesar de uma série de convidados que aí vêm, eu quero mesmo estrear esta segunda temporada do podcast com uma pessoa que estão prestes a ver, que é a Marta Grilo, ok? A Marta é licenciada em jornalismo de viagem e, além disso, licenciada não, ela tem um mestrado, assim é que é, em jornalismo de viagem. É também responsável pela comunicação e pelo marketing da Associação Gap Year Portugal e é uma podcaster com 2 podcasts nomeados para os prémios de melhores podcasts portugueses, o Covid Segundo Direito e o Ready Gap Go, o podcast oficial da Gap Year. Neste episódio nós conversamos um bocadinho sobre o percurso dela, sobre as viagens dela, sobre como é que a ideia dos podcasts lhe apareceu, o que é mais difícil no percurso de alguém que trabalha como ONG, como a Gap Year e muito mais. Já sabem, podem subscrever o podcast em What Drives You Podcast no Instagram e em qualquer plataforma onde vocês ouçam os vossos podcasts. E neste caso, destaquem ainda para o facto da segunda temporada do Ready Gap Go, o podcast da Marta, a convidada que vão ouvir, estar agora a começar. Portanto, sigam-nos também, procurem pela Gap Year Portugal, pelo podcast Ready Gap Go, encontrem-nos nas redes e espero que gostem desta conversa com a Marta Grilo. Aqui vai. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. E hoje tenho comigo a Marta. Marta, muito obrigado por teres aceito o convite. Alô? E eu hoje tenho que ter bem cuidado, porque eu hoje estou na presença de uma jornalista e, portanto, eu tenho que ter a certeza que, sei lá, as perguntas que eu... Aliás, eu ia começar por aí. Para as pessoas que não sabem, eu já fiz uma biografia tua antes de nós gravada, está bem? Mas ia-te começar por te perguntar. Tu tens um podcast em conjunto com a Associação da Gap Year, onde vocês entrevistam pessoas, e eu ia-te perguntar qual é a parte mais difícil de entrevistar uma pessoa? A parte mais difícil de entrevistar uma pessoa, ok. É assim, antes de mais, imagina, eu não sou jornalista, sou licenciada em jornalismo, nunca exerci jornalismo e não tenho também carteira, portanto, acho que assim podemos tirar aqui um peso de mim, ficar assim mais levezinha. A cena mais difícil de entrevistar uma pessoa... É uma pergunta complicada. Eu acho que às vezes é perceber, não é bem perceber o tom, mas tipo, saber ler, read the room, sabes? Saber perceber tipo, aquilo que a pessoa vai estar à vontade a falar e tentar puxar se calhar um bocadinho mais por aí, tentá-la fazer se sentir bem com aquilo que está a dizer e tentar guiar se calhar um bocadinho por aí a conversa. Se bem que, ou seja, isto não é bem uma dificuldade, não é verdade? Não, mas estás-me a dar... Já sei. Já sei, não. É tipo, é controlar o tempo, eu acho. Imagina, tipo aquele momento em que a pessoa já está a ultrapassar o tempo e tu tens de cortar o pensamento e ser uma onda, estás a ver? Isso é super difícil. Eu acho super difícil. Ok. Boa. Então, imagina,
eu tenho aqui vários pontos que gostava de falar contigo, e não tem de ser propriamente por uma ordem, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é, imagina, perceber a pessoa que está desse lado, como é que ela chegou onde está neste momento, ok? Tu neste momento foste nomeada para prémios de podcast com o teu podcast do Covid e com o da Gap Year, certo? Acho que foram os dois. Sim. Exatamente, pronto. Portanto, estás nesse podcast, estás também na Gap Year Portugal, que é daí que nós nos conhecemos, mas eu ia começar por fazer um rewind lá para trás, ok? E perguntar-te, imagina, dentro deste, tu próprio disseste, és licenciado em jornalismo, e eu ia te perguntar, é uma coisa que desde nova que tu manifestaste interesse, nem por isso, leva-me lá atrás e guia-me pelo teu processo até chegarmos ao dia de hoje. Ok, certo. Então, assim, eu acho que sempre fui muito comunicar e sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito mais virada para línguas, histórias, geografia, por exemplo, do que propriamente ciências e essas coisas. Portanto, acho que o percurso foi muito por aí. Eu sempre estive muito ligada às viagens e ali no 12º ano eu estava um pouco indecisa da vida ir para jornalismo, porque pronto, gostava de... É aquelas coisas típicas, né? Gostava de escrever e gostava muito de televisão e achava que poderia ser uma coisa gira para fazer, mas ao mesmo tempo gostava imenso de viagens, de geografia e queria se calhar entrar um bocadinho mais por aí. E na altura até considerei em fazer as duas licenciaturas ao mesmo tempo, claro que ainda bem que não o fiz, porque let's face it, nunca ia resultar bem. E pronto, e acabei por ir para jornalismo, ou seja, estava assim indecisa, mas acabei por decidir-me por jornalismo. Ok, deixa-me fazer uma pergunta. Quando tu, à medida que foste crescendo, estavas a dizer, sempre gostaste muito de comunicar, sempre gostaste muito de escrever, houve algum tipo de atividade que foste fazendo no sentido de estimular isso? Ou seja, tu escrevias para a escola, escrevias alguma coisa à parte, ou quando dizes que comunicavas? É assim, ou seja, escrever era só tipo composições de português, de língua portuguesa. Acho que não era muito mais do que isso, porque aquela ideia de vamos fazer diários e não sei o que nunca resultaram muito comigo. Mas eu gostava imenso de fazer, por exemplo, eu fazia vários programas de televisão, ou sempre que era preciso apresentar um trabalho e os professores nos davam a escolher o formato, eu fazia sempre vídeo, ou quase sempre. Metia tipo o meu pai a gravar e fazia uma data de mini programas. Cheguei a fazer um trabalho sobre o 25 de Abril, em que era tipo uma jornalista no meio do Alentejo a falar sobre a história. Acho que esse foi assim o meu mais jornalístico. E fora isso, sempre gostei muito de vídeo e lá está, e comunicar assim para a câmara sempre foi algo que eu gostei. E embora gostasse muito de escrever, escrevia para mim, não... Houve alturas em que tive blogs e tal, mas escrevia para mim. Ok. E diz-me uma coisa, mais uma vez vamos dar aqui aos saltos, mas por exemplo, houve alguma coisa que mudou na tua vida para tu passares do vídeo um bocadinho mais para o áudio, ou neste momento estás no áudio porque é o que há e continuas a ter o mesmo gosto por vídeo? Isto porque, desculpa, nenhum dos teus dois podcasts tem, neste momento que eu saiba, pelo menos, uma imagem, né? Está preso ao som. Sim. Imagina, para ser sincera, para ter a parte do vídeo, eu sou muito perfeccionista, portanto, se fosse para ter vídeo tinha de ser mesmo tipo impecável, uma câmera tipo com um plano grande, outros tipo close-ups nas pessoas, e para isso requer trabalho, portanto, por aí é que ainda não chegámos a essa parte. De qualquer das formas, eu acho que o áudio tem uma magia, eu gosto muito do áudio e sou uma pessoa muito auditiva, se é que se pode dizer assim, muito de audição. Mas acho que posso dizer que houve uma mudança que foi na faculdade. Eu tive várias aulas, não é? E cheguei a ter como é que se diz? Um ateliê de rádio com o professor e com o jornalista na altura, o Sena Santos, e foi ele que despertou, eu acho que em mim, em todas as pessoas que estavam lá no ateliê, despertou um gosto pela rádio que quase nenhum de nós sabia que tinha. Ele fez disto toda uma coisa super romântica que na verdade nos fez a todos apaixonar. Portanto, há muitos dos meus amigos e colegas que hoje em dia também fazem podcasts e estão em rádios e etc. Acho que se calhar um bocadinho devido a esse nosso professor. Eu acho que se calhar foi aí que começou assim esse bichinho de vamos fazer aqui podcast. Na altura, na faculdade cheguei a ter um just for fun, quer dizer,
muitos daqueles que eu faço são just for fun, e cheguei a ter um, e eu acho que se calhar foi um bocadinho por aí, mas respondendo também à outra parte da tua pergunta, eu gostaria também de fazer mais coisas com vídeo, só que lá está, requer mais tempo, acho eu, a nível de produção e edição. Ok. E já agora deixa-me só dizer isto, fica aqui o elogio público. Uma coisa que eu gostei muito no teu podcast, logo no início, quando tu começaste no Covid, Covid segundo direito, não é? Segundo direito, yeah. Segundo direito, segundo direito. Estava a variar. Covid segundo direito. Uma coisa que eu gostei muito, e foi interessante, porque eu aqui há uns tempos estava a ouvir um outro podcast de um autor, pronto, e eu estava a ouvi-lo, e ele usa muito aquela ideia que, imagina, em vez de ser só ele a ler, ele vai acrescentando sons, vai acrescentando ali uma série de coisas. E eu lembro-me de estar a ouvir e estar a pensar, ok, eu já ouvi esta abordagem em um podcast antes. E de repente vem-me, se não me engano, o segundo episódio, é uma coisa assim do teu podcast, em que tu foste dar uma volta e tu metes o barulho de entrar as chaves na casa e etc. Calma, Marta, estou-te só a elogiar, não é preciso. A Marta, para as pessoas que me estão só a ouvir, a Marta teve um ataque enquanto via água e eu elogiava. Bom, assim, eu acho que surgiu um bocadinho ao acaso, no sentido em que o próprio podcast surgiu ao acaso, ou seja, eu não tencionava fazer nenhum podcast durante a quarentena e filo um bocadinho por sugestão, mas foi uma sugestão na brincadeira das minhas amigas e depois comecei a ganhar-lhe gosto e a achar que poderia ser giro fazer coisas com sons para além da voz, ou seja, no fundo paisagens sonoras. E isto foi algo que também eu fiz na minha faculdade. E foi um trabalho que eu sempre pensei, ou seja, na altura nós pedimos para fazer uma paisagem sonora em que fomos à praia e fizemos tipo o som do carro e põe o cinto, tira o cinto, abre a porta. E eu achei aquilo super bonito, achei aquilo incrível. Eu pensei, olha, tipo, é mesmo isso que eu vou fazer, pode ser que fique giro. E depois na altura gostei, então continuei a fazer assim os episódios. Mais do que a minha voz também era muito fazer com que as pessoas se sentissem que estavam na mesma divisão da casa do que eu. E que estavam a fazer aquilo que eu estava a fazer, ou a ouvir aquilo que eu estava a ouvir, neste caso. Claro, e o resultado final foi incrível. Olha, vamos andar para trás e vamos um bocadinho à faculdade, porque uma das coisas que eu tento sempre aqui no podcast é, há muita malta que ouve o podcast, que é malta que ou está na faculdade ou vai para a faculdade, e eu ia-te perguntar, ok, tu estavas na dúvida, não é, entre jornalismo e geografia, acabaste por escolher jornalismo, fazes a tua licenciatura, e uma das coisas que eu sinto quando falo com malta, principalmente que está agora a entrar no mercado de trabalho, ou está no início do mercado de trabalho, é que há uma série de dificuldades que acontecem na faculdade que acabam por nos marcar do ponto de vista pessoais. E eu ia-te perguntar se isso foi uma coisa que te aconteceu, ou seja, como é que foi o teu período na faculdade, quais é que foram alguns pontos altos, alguns pontos baixos, fala-me um bocadinho disso. Ok, é assim, eu acho que o primeiro ponto baixo logo da faculdade, para entrar assim em grande, é a questão das notas, e acho que isso é uma coisa super importante de dizer, porque eu sempre fui muito boa aluna, ou seja, sempre tive muito boas notas, e quando era mais nova também em quadros de honra e etc, e achava que ia ser assim o resto da minha vida enquanto estudante, não é? E depois tu chegas à faculdade e tens pessoas tipo incríveis na tua turma, ou seja, do nada deixas de ser uma das melhores pessoas da turma e passas a ser tipo só mais um. Eu acho que isso logo ali no início foi um bocado estranho tipo, de assimilar, e depois eventualmente tu apercebes ao longo do teu percurso, apercebes-te que as notas não são tudo. Mas eu acho que é importante também dizer que isso pode ser um choque para muitas pessoas, não é? Claro. As notas da faculdade, as notas não nos definem, e eu vou dizer isto sempre até ao fim, mas acaba por ser um choque muito grande, se calhar de uma pessoa que, não sei, tinha sempre 16 ou 17 acima e de repente começas a ter 13, 12, 10. Claro. E é super ok, mas eu acho que no início é algo com o qual muitos jovens têm de lidar e que se calhar não estão assim muito prontos para lidar. Claro. Sei lá, o meu percurso na universidade, aliás, na escola, eu estudei na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa e como tu disseste bem, estudei jornalismo. Eu gostei imenso do curso, mas, por exemplo, eu não sinto que se calhar me tenha integrado, aliás, eu não me integrei como acho que me deveria ter integrado na altura, porque é uma faculdade incrível que tem uma data de núcleos, desde o núcleo de rádio ao núcleo de televisão, fotografia, tem imensa coisa que tu podes fazer. E eu na altura nem sei bem justificar o porquê, mas nunca me
como é que se diz, nunca entrei muito por esses núcleos, que eu acho que foi uma falha minha e acho que podia ter sido fixe. E eu acho que é sempre bom que a malta se envolva, era essa a palavra que eu estava à procura, se envolva nestes núcleos ou nos grupos ou nos clubes. Super importante, não só para conhecer pessoas, mas também para desenvolver muitas capacidades. Eu acho que isso, pronto, não foi assim tão fixe, o que fez com que eu inevitavelmente, por exemplo, o meu grupo de amigos hoje em dia, a maior parte deles é do secundário. Eu fiz amigos da universidade, mas tipo, nada de wow. Contrariamente àquilo que se diz também muito, sei lá, a faculdade, amigos para a vida, por exemplo. Eu sempre ouvi isso a minha vida toda. Chego à faculdade, ao final do primeiro ano penso, será que estes amigos vão ser para a vida? Porque não me parece, tipo, damos bem, mas também não somos assim, não sei. E acho que isso também foi uma das coisas que foi se calhar assim mais um choque na altura. Agora é super ok, eu sinto que quase que se for preciso, eu já terminei a licenciatura em 2016, portanto há 4 anos, eu sinto que se for preciso nos últimos anos me estou a aproximar novamente desses meus amigos e que tive ali aquele período em que efetivamente nos víamos todos os dias, mas que se calhar na altura não havia muita ligação. Claro. Deixa-me voltar atrás, porque eu fiquei muito curioso com uma coisa que tu disseste, que foi quando tu chegaste, tiveste esse choque de, ok, eu vinha de um... Imagina, eu quando fiz provas para a faculdade, eu na altura fiz provas para música, para estudar música, e eu lembro-me de, as minhas notas de guitarra eram de 7, 18, 19, andava aí, eu lembro-me de ter vindo fazer provas a Lisboa e a nota que me saiu era tipo, tinha sido um 12, foi tipo, arrasia total, eu não estava zero habituado àquilo. E ia-te perguntar, tipo, se isto aconteceu, ou seja, tu estavas a dizer que à medida que o tempo foi passando tu foste habituando à ideia, mas imagina, descreve-me o processo pelo qual tu tiveste de passar para te habituar, ou seja, foi uma coisa que foi relativamente ou que mecanismos é que encontraste para que alguém que esteja precisamente a passar por isso possa, sei lá, de alguma forma ter uma transição mais leve. Sim, é assim, o meu percurso acho que também não posso dizer que foi se calhar o percurso típico de, quer dizer, é comum a muitos estudantes, agora se é o típico não tenho a certeza, ou seja, no sentido em que eu no primeiro ano da faculdade eu estava a trabalhar, aliás metade do primeiro ano, portanto o segundo semestre, e isso fez com que as minhas notas literalmente baixassem tipo 3 valores, portanto eu aí gostou muito, só que ao mesmo tempo era de género, ok, estou a fazer outra atividade, portanto justifica-se um pouco. Depois às tantas no resto do percurso em que já não estava a trabalhar, já não havia propriamente essa justificação. Mas acho que uma coisa que me ajudou muito, e isto juro que não é tipo passar felicidade ou puxar a brasa à minha sardinha, mas eu entrei na Gap Year em 2015, foi precisamente a metade da minha licenciatura. E a Gap Year ajudou muito a ver isso, que na verdade as notas não nos definem, as notas é uma percentagem pequenina do que se calhar nos pode definir, ou seja, e foi aí que eu também me apercebi da grande diferença entre, no fundo, ser inteligente e ser bom aluno. Por norma, quando somos mais novos, ligam muito estas duas coisas, então tu começas a assumir que se calhar, por não teres boas notas, significa que não és inteligente ou que não és esperto. E isso mexe muito connosco, mexe muito com o nosso psicológico. Claro. E eu acho que, à medida que também me fui apercebendo disso, que uma coisa não implica a outra e que o facto de, se calhar, ok, não estou a ser a melhor aluna da turma, mas estou a fazer uma data de outras coisas. Estou numa associação a desenvolver, a criar novas amizades, a desenvolver soft skills, a aprender mais sobre comunicação, estou a trabalhar, a aprender a trabalhar em equipa, atendimento ao cliente, ou seja, estou a ganhar muitas outras coisas que não estaria a ganhar se não estivesse a fazer, ou seja, se não estivesse neste caso a trabalhar ou na associação. Eu acho que a partir do momento em que tu te apercebes que podes estar a perder umas coisas mas estás a ganhar outra, portanto acabas por estar a equilibrar a balança, se calhar, que isso se calhar a mim pelo menos me fez sentido. E eu acho que é mesmo super importante os jovens perceberem que não são as notas que nos fazem, especialmente porque se nós formos, aliás, nós, estudantes, jovens, aliás, no momento em que vamos à procura de um emprego, se nós pensarmos que aparecem 5 candidatos que têm todos médias de 17 e 18, é irrealista pensar que aquele que tem 18 é o que vai ficar à frente, porque, na verdade, hoje em dia já ninguém olha tanto para as notas como olhavam antigamente, ou seja, procuram mais do que isso, e se calhar saber que eu trabalhei enquanto estudei e que eu fiz Erasmus,
e que eu pertencia a uma associação, em que fui voluntária numa associação, se calhar isso vai contar muito mais, com a minha média de 14, eu acho que terminei a minha licenciatura com 14, se calhar isso vai contar muito mais do que propriamente aquela pessoa que terminou com 18, mas que não fez muito mais ao longo da sua carreira, não é carreira que se diz, ao longo do seu curso, não é? Portanto, eu acho que é isso, a malta fique tranquila, que acima de tudo é importante vivermos, fazermos coisas das quais gostamos, procurar compreender-nos, procurar saber mais sobre nós, e não é na faculdade que nós vamos saber a maior parte dessas coisas. Claro, ok. Marta, fala-me de Barcelona. Barcelona. Olha, Barcelona, na verdade, foi tipo o casamento perfeito, entre aspas, entre o jornalismo e as viagens, porque, como eu disse há pouco, estava um bocado indecisa e lembro-me que estava a meio de uma aula, já nem sei de quê, ainda estava cá em Portugal a fazer o curso de jornalismo, lembrei-me de pensar se por acaso havia alguma coisa que casasse as duas cenas. E procurei jornalismo de viagens e só aparecia escrita de viagens. E eu, escrever é muito giro, mas não é só isso que eu quero. E do nada encontrei este mestrado. Portanto, eu encontrei o mestrado em 2015, que eu ainda me recordo bem, que mandei logo um e-mail à faculdade, mas efetivamente fui fazer o mestrado 3 anos depois, em 2018. Portanto, desde 2015 que já sabia que em 2018 ia fazer o mestrado, que foi em Barcelona, como tu disseste, mestrado em jornalismo de viagens. E foi brutal. Imagina, para quem não faz a mínima ideia, ou seja, toda a gente consegue somar 1 mais 1, não é? Ou seja, portanto, jornalismo e de viagem já tem alguma coisa que vai ter a ver com. Mas a questão aqui é, descreve-me um bocadinho melhor, assim, de uma forma super clara, o que é o jornalismo de viagem ou o que é que embarca? Ok. Mas o curso ou tipo a profissão em si? No geral. Ok, assim, a área abarca uma data de coisas, desde, ou seja, tal como o próprio jornalismo, tens a área mais focada, tipo, se calhar na imprensa, em que podes ter, por exemplo, olha, malta que escreve e que pertence à revista Volta ao Mundo, por exemplo, ou que, ou seja, portanto aqui se calhar em marcas, mas escrever no fundo para revistas e secções de jornais sobre viagens pode ser uma forma, escrever livros de viagens, documentários sobre viagens, podcasts sobre viagens, ou seja, qualquer coisa no fundo, se pensares o que é que um jornalista faz, é focares isso para as viagens. E que no fundo pode abarcar uma data de coisas. E na verdade o meu próprio curso foi muito virado para isso, ou seja, eu tive desde fotografia em viagem, medicina em viagem, escrita criativa, tive também aulas sobre documentários, chegámos a fazer um programa também sobre viagens e uma revista, portanto, abarcou, neste caso era um mestrado muito prático que acabou por abarcar todas essas áreas. E dentro de todas elas, qual é que é aquela em que tu te sentes mais atraída por? É complicado, porque eu acho que por todas, sabes, ou seja, se calhar aquela pela qual eu inicialmente me sentia mais atraída era pela escrita, e se calhar neste momento é aquela pela qual eu não me sinto tão atraída. Mas eu adoro vídeo, tipo, adoro vídeo, fotografia também, e pronto, e esta tal história destas brincadeiras no fundo dos podcasts também é algo que eu gosto muito. Eu na verdade digo, e eu espero um dia conseguir fazer isso, que no fundo é criar o meu próprio podcast de viagem, em que eu vou viajar e portanto vou recolhendo essas paisagens sonoras de que estávamos a falar há pouco. Portanto, eu quero transportar as pessoas com o som, eu quero transportar as pessoas para os lugares. Isso é algo que eu quero muito fazer há muito tempo. Bom, agora não é a altura ideal, não é verdade? Mas isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer. E também gostava muito de enverdar pelo vídeo. Ok. Então, antes de irmos aos podcasts, porque eu queria explorar não só a história, mas também o teu papel em cada um deles, ia-te só fazer mais uma pergunta, que é, como viagens, e eu normalmente, até agora, cada vez que falo com malta da Gap Year, faço sempre este tipo de perguntas, que é, ok, qual é que foi o melhor sítio onde foste, ou seja, qual é que foi o melhor sítio onde foste, qual é que foi o sítio que gostaste mais de ir, e o segundo é, qual é que é um sítio, dos sítios que tu conheces, seja Portugal, fora, ou quer que seja, que tu achas que toda a gente, ou 99,9% das pessoas, devia ir? É assim, os sítios na verdade, ou seja, tu fizeste 2 perguntas, mas para mim a resposta é uma para as duas. Okay. Ou seja,
escolher só um é difícil. Se me permitir escolher 2 sítios, Tá bem. mas para os 2, ok. Que na verdade, por coincidência ou não, e provavelmente a razão pela qual eu os vou escolher é porque já passei lá muito tempo. Muito tempo, quer dizer, mais tempo do que se calhar habitualmente alguém passa quando vai de viagem só passear. É a Geórgia, o país, e o México. Eu em ambos os sítios tive 2 meses e foi os sítios, fora Portugal, não é óbvio, fora Portugal, fora Barcelona, e também a Eslovénia e Ljubljana, onde eu fiz Erasmus, foram os sítios onde eu passei mais tempo. E, eu sou completamente apaixonada pelo México. Se tu me perguntasses, olha, agora já podes ir viajar à maluca para onde quiseres, queres ir para um sítio novo ou para um sítio que já estiveste? Eu ia ficar um bocadinho indecisa, sabes, porque eu quero muito regressar ao México, senti-me super à vontade, adorei as pessoas, adorei toda a minha aventura lá, a comida, não vamos falar da comida, e a própria história do México, e isto agora vai aparecer todo o clichê, tipo a história, a cultura e as pessoas. Não, pois, dá-lhe. Mas é mesmo isso, porque eu no México estive muito com locais e o México é um país, às vezes as pessoas falam na cultura mexicana e a cultura mexicana é quase, é pensar, Portugal é um país super pequenino e tu tens tradições super dispares do norte até ao sul do país, incluindo as ilhas, sotaques diferentes, etc. O México é um país que já não sei quantas vezes, tipo, é 10, 13 vezes maior do que Portugal, eu nem sei. E é um país gigante, tem imenso para onde explorar, tem desde praias incríveis, a montanha, florestas, a selva, ruínas, tem uma história mesmo incrível, tu não te cansas de lá estar e de aprender, e eu acho que não sei, eu sou super apaixonada cada vez que conheço tipo, cada vez que conheço tipo malta do México, fico tipo em êxtase. E portanto é um sítio que eu quero muito voltar e quero muito que as pessoas, algumas delas que às vezes podem ter aquele estigma de que o México é super perigoso e não sei o quê, não sei o que mais, é assim, é como tudo, na minha opinião, é como tudo na vida. Há determinados sítios que tu sabes que se calhar não convém ires, ou se é para ires vais com mais precaução, não é? Mas acho que há um estigma super negativo ligado ao México que não é bem assim, tipo, não é. Eu viajei sozinha e super chill. Qual é que foi o melhor momento que tiveste no México? Se é que se pode saber. João, essas perguntas são muito complicadas. Então, quer dizer, estás aí a falar toda apaixonada pelo México, tem que fazer esta pergunta, não é? Agora estou o melhor momento? Ok, não sei se é o melhor momento, mas é uma das coisas que eu mais guardo. Eu não sou nada de emoções, né? Mas é um dos momentos que eu guardo com muito carinho, porque foi uma coisa super random que me aconteceu. Eu estava a apanhar o autocarro de uma cidade para outra e estava sozinha, né? E a meio de uma paragem daquelas que se faz para ir à casa de banho e comer qualquer coisa, meti conversa com uma rapariga que estava, tipo, parecia que tinha a minha idade, estava ali também sozinha e foi aquela típica conversa de epá, está a chover, tipo, está, porque imagina, uma pessoa pensa, México, praia, calor, estava a chover torrencialmente e eu estava tipo, uau, tipo, ok, está a chover, tive conversa com ela assim. E depois fomos durante 4 ou 5 horas o resto do autocarro o tempo todo a conversar. E às vezes ela perguntou-me onde é que eu ia ficar e eu na altura eu não marcava hostels, tipo, chegava ao sítio e ia ver o que é que estava nível, porque eu estava a viajar, diz? Exato, ias ver o que estava disponível. Não, porque eu estava a viajar numa altura que era época baixa, portanto ia dar-me ao luxo de fazer isso. E na altura ele disse, olha, hoje não consigo porque já é tarde e tal, mas amanhã, vens para a minha casa, não sei o quê, nananã, e ela estava a mudar de casa e tentou que eu fosse para a casa dos pais, que viviam lá 13 pessoas, era uma casa gigante com tipo, uma data de malta, mas não dava para eu ir para lá, não ia para a casa dela porque também estava em obras, então ela arranjou-me a casa de um amigo que alugava quartos a estrangeiros, mas eu fiquei lá durante 4 dias completamente à pala, num quarto tipo só para mim, com ar-condicionado, casa de banho e tudo, e todos os dias ela, na altura foi ela, o namorado e esse amigo, prepararam-me tipo surpresas quase todos os dias, tipo houve um dia que me acordaram e fomos ao Chichén Itzá, sabes, aquela pirâmide, a pirâmide do México, assim, tem uma data delas,
mas a mais conhecida é a Chichén Itzá, e fomos lá, depois levaram também a cenotes, que são tipo umas, vou-lhe chamar, não são lagos, é um bocado difícil de explicar, mas são umas grutas, têm tipo assim uma água tipo super bonita. Todos os dias me levavam a sítios diferentes, todos os dias íamos comer comidas diferentes. E foi uma coisa super random, porque eu estava já sozinha, não sabia muito bem qual é que era o meu ritmo, e acabei por ficar naquela cidade que foi Mérida durante 4 dias ou 5, porque conheci essa rapariga, a Brenda, que me levou a todos os sítios e mais alguns. Ok. E Muito pronto, fixe. acho que foi daqueles países mesmo, não sei, Que gostaste. Ok, olha, eu avançava com a ideia assim que o Covid acabar, do podcast das paisagens sonoras a levar as pessoas para os sítios. Pá, acho que isso era uma mega ideia. pá, eu adorava, Sou quero fã, muito. sou fã. Ok, vamos entrar então precisamente na onda dos podcasts. E é claro que tu, a partir do momento em que estudas jornalismo, tu próprio já disseste que foste interessando um bocadinho por essa parte do áudio, és uma pessoa auditiva, e que tiveste alguns podcasts just for fun, como tu próprio estavas a dizer, mas eu queria focar nos dois principais, penso eu, neste momento, os principais podcasts que tu tens. Eu ia-te pedir para irmos um a um, ok? E ia começar pelo da Gap Year. Ia-te pedir se tu podias explicar um bocadinho qual é que é o podcast, qual é que é o conceito e como é que ele surgiu. Ok, então o podcast da Gap Year é o Ready Gap Go. Surgiu em 2019, foi o ano passado. O ano passado é que foi a primeira temporada e estreou agora a segunda. Mas na verdade, isto surgiu já, a ideia de criar um podcast para a Gap Year é capaz de ter surgido em 2016 ou 2017. Na altura o Gonçalo ainda era o CEO da Gap Year Olha, e eu já... Desculpa, Marta, só para as pessoas que nos estiverem a ouvir e que não saibam o que é Gap Year, dá só uma breve certo, claro que sim. Então, a Gap Year é a ONG responsável por consciencializar o nosso país para este conceito de Gap Year, que no fundo acaba por ser um ano sabático em que a pessoa, nós falamos muito para jovens, mas pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, vai ou viajar, fazer voluntariado, ter experiências de trabalho, estagiar, meditar, experimentar cursos, ou seja, é um ano em que no fundo a pessoa faz aquilo que sempre quis fazer e que nunca arranjou tempo, por exemplo, e é um ano que acima de tudo é importante que haja muito crescimento pessoal, ou aquilo que nós tentamos demonstrar é que é um ano ideal para nós pararmos e pensarmos no fundo em nós e no nosso futuro. Portanto, é algo que nós tentamos mostrar como possibilidade para jovens do ensino secundário especialmente, portanto, naquele período antes de ir à faculdade, tal como eu estava bem decidido entre turismo e jornalismo, se calhar um gap year, se eu tivesse feito um gap year, se calhar não tinha tirado jornalismo, tinha tirado turismo ou outra coisa qualquer. Mas aqui o importante é que durante esse ano ou esses meses, no fundo, de pausa, as pessoas tenham tempo para elas, que é algo que às vezes desvalorizamos um pouco, mas no fundo é super importante, porque quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais conhecermos do mundo e das oportunidades e opções à nossa volta, melhor podemos tomar decisões e decisões essas mais conscientes quanto ao nosso futuro. E este é o trabalho da Gap Year, no fundo, é consciencializar Portugal para este conceito e também apoiar todos os jovens que queiram fazer. E nós, a nível do apoio, temos um programa de mentoria gratuito para ajudar os jovens a passar do plano à realidade, que é a nossa frase. Excelente. E no fundo acho que é isto, espero ter sido esclarecido. Está perfeito. Espero ter esclarecido. Esclareceste, sim, senhora. Portanto, agora que já demos o contexto da ONG, vocês pensaram em 2016 em criar o podcast, não é? Continua. Sim, exato, porque na altura eu não sabia bem, ou seja, eu na altura entrei para a Gap Year, para a parte do blog, portanto eu escrevia, e depois já não fazia muito sentido para mim, e na altura o Gonçalo perguntou-me, então o que é que gostavas de fazer? Disse, olha, gostava de ter podcast. E a ideia ficou no ar e passado uns anos, eu saí da Gap Year entretanto, agora estou novamente, mas saí da Gap Year e quando regressei, um bocadinho antes de ter regressado, ligaram e perguntaram, olha Marta, queremos avançar com o podcast, achamos que és a pessoa certa para começar isto, alinhas? Eu tipo, bora nessa. E então, 3 anos depois, ou 2 anos depois da ideia ter surgido, criámos o Ready Gap Go. No fundo, é um podcast que tem como objetivo, lá está, falar disto que é o Gap Year, trazer malta que já fez Gap Years e mostrar
o que é que eles fizeram, não é? E por gap year, volto a dizer, entenda-se, a viajar, estudar, trabalhar, estagiar, ou seja, não é só viagem, há muitas pessoas que acham que é só viagem, e no fundo a primeira temporada foi muito focada nas viagens. Esta segunda temporada que começou agora é mesmo focada em pessoas que fizeram gap year e pode ir para uma destas atividades. Ok. Vou-te fazer uma pergunta que é, eu sei que isto é difícil porque já me fizeram esta pergunta e eu nunca consigo responder, mas pode ser que tu consigas, que é, de todos os episódios que já gravaste até agora, qual é o teu favorito? O meu favorito? Sim. De todas as entrevistas que fizeste no podcast de Pargapia, qual é aquela que gostas mais? Sem desprimor para todos os outros, ok? Consoante a tua escolha. Tens algum que seja assim aquele que ou pelo menos que te deu mais gozo a fazer? É assim, eu sou muito sincera, a maior parte deles, tipo 95%, deram-me imenso gozo a fazer, imenso gozo a preparar e editar. Agora, se tivesse de escolher, isso é um bocadinho complicado. É assim, só se eu me focar também na primeira temporada, já que a segunda também só começou agora. Sim, não, estou a falar da primeira temporada. Ok. Então, focando na primeira temporada, houve um episódio que me deu imenso gozo, se calhar foi o que me deu mais gozo. Foi com o Fernando, com o Alex e com o João Pedro, em que os três eles fizeram uma viagem de 8 meses, the longest way to Alaska, portanto eles tiveram 8 meses até chegar ao Alasca, de Portugal até ao Alasca. E foi um episódio super maluco, foi logo o segundo que eu gravei na altura, mas acho que foi o terceiro ou o quinto, agora já não sei qual é que é o número do episódio, mas lembro-me que na altura foi super desafiante porque eles os três são super expressivos, falam imenso e era eu e mais 3 rapazes a falar ao mesmo tempo, portanto 4 pessoas em estúdio, a falar sobre uma viagem de 8 meses em tipo 40 minutos. Então, foi chorar a rir, eles têm histórias muito malucas, eu adoro esse episódio. Acho que até ficou quase com 1 hora no final, porque foi mesmo super, super divertido. E foi um episódio que me fez muito ganhar aquela vontade de ir novamente, de fazer viagem. Eu acho que também é muito essa ideia que nós queremos passar com episódios, é dar a ideia de ir e mostrar aquilo que outras pessoas fizeram, tipo, também pode ser aquilo que queres fazer, se não for é ok, mas dar exemplos daquilo que outras pessoas fizeram e motivá-las a fazer também. E esse episódio, é de chorar a rir. Ok, excelente. A gente depois deixamos um link na descrição, não só para os podcasts todos, mas especificamente para esse episódio. Ok, deixa-me fazer ainda mais uma ou outra pergunta. Imagina que se eu te dissesse que, aliás, vou reformular esta pergunta de outra forma, que é, qual é que era um objetivo que se tu atingisses com o podcast da Gap Year, tu dirias tipo, tipo, fixe, está feito, posso abandonar, porque claramente tipo, atingi uma cena incrível. O que é que tinha de acontecer com o podcast da Gap Year para que tu sentisse isso? Ok, então, para mim, várias coisas. Eu assim de repente lembro-me de várias coisas, ou seja, para mim pessoalmente era muito fixe que o podcast, por um lado, chegasse ao top nacional, não é? Ou seja, ser quase aquele podcast, no fundo, de referência, se é que se pode assim dizer, neste mundo das viagens e das experiências alternativas ou coisas assim do género. Acho que essa era uma, mas eu acho que mais importante do que isso era ter, nem que fosse tipo uma pessoa, acho que uma pessoa para mim já me deixava bem contente, que nos dissesse, olha malta, ouvi o vosso podcast e decidi fazer o meu gap year. O vosso podcast inspirou-me a ir, sei lá, parar 1 ano para fazer X, Y e Z. Se alguém me dissesse isso, eu acho que ficava menos género, missão cumprida, estás a ver? E achas mesmo que isso ainda não aconteceu? Não sei, sabes? Porque recentemente soube que andava muita malta à espera que o podcast regressasse. Sabes quando? Ou seja, se calhar eu não tinha muita noção de que havia tanta malta interessada, ou seja, por muito que tu saibas quantas pessoas é que ouvem os teus episódios, às vezes só quando recebes feedback é que te percebes mesmo Deixa de ser um número e passa a ser uma pessoa. Mensagem. Yeah.
E então quando me apercebi que havia muitas pessoas tipo, vai regressar, que fixe. Ou quando dizíamos, malta, o que é que queriam que nós partilhássemos na Gap Year? E as pessoas diziam, regresso Ready Gap Go. E ficava tipo, ok. Portanto, se calhar há malta que já foi. Portanto, malta, se me estão a ouvir isso. Era o que eu ia dizer. Digam, por favor, à Marta que é para ela ficar tranquila e contente por ter conseguido mobilizar alguém para a Gap Year através do podcast. Ok, boa, perfeito. Marta, vamos então mudar para o teu outro podcast, ok? O Covid segundo direito. Não, eu antes vivia no segundo esquerdo, estás a ver o meio de casa. Eu antes vivia no segundo esquerdo e agora vivo no segundo direito. Portanto, eu percebo. Ok. Então, vamos a isto. Imagina, tu disseste há um bocadinho, aliás, tu partilhas isso, se não me engano, logo no primeiro episódio, ou nos primeiros episódios, de que o podcast surgiu como uma brincadeira num grupo de WhatsApp, se não me engano, com os teus amigos. Sim. Marta, vai lá, faz o podcast. E, portanto, essa é a origem, mas explica um bocadinho como é que tu passas de um podcast que começa como uma brincadeira para um podcast que é nomeado para um prémio, ok? Ou seja, há aqui um caminho que vale a pena percorrer e que ia te pedir para tu explicares qual foi. Ok, ou seja, como tu disseste bem, começou com uma brincadeira no WhatsApp. Eu sou daquelas pessoas que faz áudios, né? Quando estamos a falar com as pessoas, eu adoro. Não é adoro, é muito mais prático, let's face it. É muito mais prático gravar a nossa voz do que escrever. Sim, é ou não é? É sim, senhora. Não percebo as pessoas que não gostam de áudios. Não percebo. Eu também não, pá. Eu passo a vida a mandar áudios. E já devia estar a mandar um áudio há algum tempo. Eu não sou daquelas pessoas que gravam áudios tipo de 7 minutos, ok? Mas gravo bastantes áudios. E houve uma amiga que disse na brincadeira, epá, segue ele a gravar mensagens de voz, então veio podcast. E nisto, porque estávamos a fazer uma atualização dos nossos dias na altura da quarentena. Yeah. E eu depois pensei, epá, olha, tipo, se calhar era giro. E elas, olha, porquê que não fazes? E eu, tá bem. Então meti-me a fazer isso e na altura ia sair de casa, então comecei a fazer logo uma data de experiências e pensei, ok, tipo, é hoje que eu decidi gravar, é hoje que eu vou fazer, é hoje que eu vou editar, é hoje que eu vou lançar. E na altura começou, eu sou uma pessoa sempre cheia de expectativas e foi tipo, isto vai ser bué da fixe, vai ser tipo um diário da pandemia, daqui a uns anos vai ser muito divertido a ouvir, vou fazer todos os dias. Ao final de 3 ou 4 dias passou a ser um por semana e depois às tantas... não dava para estar a fazer tudo. Mas fui fazendo e fui-me lembrando de temas que eu às vezes fazia, tinha em conversa com amigos e que pensei, ok, isto é capaz de ser transversal, se calhar mais pessoas estão a sentir isto, portanto vou falar. E pronto, e foi um bocadinho por aí, acho que na altura tive tipo 15 ou 16 episódios. Houve um que me deu imenso gozo fazer, que eu vou aqui passar a cena para a malta ouvir, que acho que está super engraçado. E eu agora quero ver se faço tipo um recap, que era o amor em tempos de quarentena. Às tantas, imagina, eu estou solteira, estás a ver, e comecei tipo, também a falar com amigos e amigas de jantar. E como a pessoa agora faz, tipo, como é que tu se relaciona? Eu acho que foi engraçado perguntar à malta, tipo, como é que estava a lidar com essa situação. E entretanto, à medida que fui fazendo, do nada, não sei como, nunca ninguém me falou comigo, mas o podcast saiu na Time Out, que na altura era tipo Time In Lisboa, porque pronto, estávamos todos em casa a ter a Time In. Depois fui entrevistada para um podcast do Público, depois ir a outro podcast qualquer e às tantas já havia pessoas fora do meu círculo, porque eu na altura só partilhava isto no meu Instagram e o meu Instagram era fechado, portanto era mesmo só para a malta que me seguia e do nada já estavam pessoas de fora a ouvir e a querer fazer perguntas e a dizer para eu continuar e não sei o quê. Depois chegou a altura do Pods e eu já nem me lembrava deste podcast, porque eu parei já nem sei quando. E uma amiga disse, olha, inscreve-te com o Covid segundo direito, porque aquilo tens de te inscrever. E eu tipo, olha, está bem, então vou mandar. Que nos estiverem a ouvir que o Pods é o Festival de Podcast Português. Continua. Sim, exatamente. E pronto, que no ano passado, eu na altura fiquei um bocado triste, entre aspas, porque o ano passado o Ready Gap Go foi nomeado, nós também temos a candidatura e foi nomeado para a categoria de Lifestyle, penso eu. E pronto, e eu pensei, no ano seguinte, vamos voltar em força e vamos concorrer. Só que entretanto a segunda temporada ainda não tinha saído, então não podíamos concorrer, então eu fiquei um bocadinho triste.
Até que essa minha amiga me disse, pá, mas olha, concorre com o teu. E eu na altura disse-lhe, ela disse-me, concorre tu. E eu assim, como é que eu vou concorrer sozinha? Ela, não, tipo, concorre com o Convento de Seguro de Direito. E eu, ok, pode ser. E pronto, e inscrevi-me e lá está, foi nomeado também para a categoria de lifestyle. Pá, não ganhei, mas sinceramente fiquei super feliz porque, apesar de tudo e eu dizer que, pá, é super importante nós trabalharmos na nossa própria confiança, eu e tu também já falámos muito sobre isto, eu não sou uma pessoa super, hiper, mega confiante e o facto de ter sido nomeada foi um bocadinho aquela validação que se calhar eu precisava para perceber que estou no caminho certo, ou não sei, deixou-me super contente porque lá está, eu nunca fiz isto para concorrer ao Pods, não é? Para concorrer ao festival. Claro. Fiz isto mesmo just for fun. Portanto, fiquei contente quando soube da nomeação. Claro. Deixa-me. E que atenção, o podcast é mesmo. Ou seja, eu já te disse isso várias vezes, eu acho que tens esse problema, acho que és demasiado modesta com as coisas que fazes, porque o podcast está incrível, a verdade é essa. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, imagina, e agora saindo aqui um bocadinho específico da área dos podcasts e mesmo do jornalismo, mas falando de uma coisa que eu sinto que tu vives na pele, que é tu e eu, que é, eu acho que a partir do momento em que nós tentamos criar alguma coisa, acho que há muito aquela tendência de termos o síndrome de impostor. E de, pá, eu não sei se isto está bom, ninguém vai querer ouvir isto, ninguém não sei o quê, tipo, isto é só uma brincadeira. E eu ia te perguntar, tipo, se na tua experiência, porque imagina, tu podes-me dizer que tens síndrome de impostor, ok, eu vou dizer, ok, tudo bem, mas a verdade é que, independentemente de teres ou não, tens uma pessoa que depois acaba por apresentar as coisas, ou seja, há muita gente que tem síndrome de impostor e que ia pensar, pá, claro, eu gostava imenso de fazer um podcast sobre a quarentena ou o que quer que seja, ok, mas não, sei lá, não vou fazer ou acaba por não passar para a ação. E tu não, tu gravas, editas, submetes e fazes. Eu ia te perguntar como é que tu dás por ti a ultrapassar, ponto 1, se tens essas dúvidas ou não, se tens síndrome de impostor ou não, e depois como é que dás por ti a ultrapassá-lo? Ok, assim, antes de mais, não sei se queres explicar para as pessoas que nos estão a ouvir que não sabem o que é o síndrome de impostor. Ok, nice, bem apanhado. Trocaste o peixe, sim senhor. Basicamente, o síndrome de impostor é uma sensação, a forma como eu defino é um bocadinho uma sensação interna que acaba de autossabotagem, ou seja, principalmente aparece quando nós vamos apresentar o nosso trabalho a alguém, trabalho criativo, seja um podcast, um texto, criar uma empresa, ou quer que seja, e acabamos por nos deixar cá dentro, acabamos por nos dissuadir a nós próprios da ideia, porque ninguém vai gostar, ou não está bom o suficiente, etc. E então acabamos por ser impostores face ao nosso próprio produto, digamos assim. Não sei se tu defines da mesma forma, se defines de outra forma diferente, também gostava de ouvir a tua definição. Não, acho que acabaste por definir bastante bem. Eu acho que essa tal cena da autossabotagem pode definir bastante bem o que é que seria esse síndrome. Eu também estava a perguntar para ter a certeza de que estávamos aqui na mesma Estamos. Para também saber se a minha resposta ia ao encontro dessa tua definição. Claro. É assim, não sei, isto é uma pergunta muito complicada e eu acho que acaba por depender muito, se calhar, da razão pela qual tu fazes determinadas coisas. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de criar, adoro meter-me em coisas novas, tipo, começas de zero, vais. Eu gosto muito de fazer isso. É um processo pesado, de certa forma, a nível, lá está, psicológico, porque tens uma ideia, queres pô-la em prática, mas depois tens todas essas dúvidas, mas depois pensas, vou para a frente, não vou para a frente, vou para a frente, não vou para a frente. Eu acho que tal caminho sempre me ajudou muito, mas eu espero mesmo um dia conseguir fazê-lo sem isso, é o apoio de alguém, ou seja, no sentido de ter uma pessoa que me diga, pá, é fixe, tipo, vai, ou olha, confio em ti, ou eu acho que é uma ideia engraçada de explorar, go for it. E para mim basta-me ter uma pessoa a dizer isso. Depois lá está, a outra parte é a validação, mas para eu me sentir confiante ao ponto de entrar, gosto sempre de ter alguém que me diga, olha, vai, estás a ver? Mas eu acho que, como estava a dizer há bocadinho, acho que depende muito da razão pela qual tu fazes
fazes as coisas, porque o fazer as coisas just for fun significa, ou pode significar que há ali umas expectativas, ou seja, é diferente do... Peraí, desculpa. Não vai mal. Mas com um terremoto oriundo do pincho. Do pincho do meu cão. Bom, mas isto dizer que acho que a gestão de expectativas está muito ligada. E se tu estás a fazer uma coisa que é, na teoria, que é só para ti ou que é just for fun, se calhar não vais pensar será que as pessoas vão gostar? Ou até podes pensar, mas não é muito aquilo que está na tua cabeça. Por exemplo, se eu quiser quase comparar o Ready Gap Go com o Covid segundo direito, eu com o Ready Gap Go estava com um medo tremendo. E se as pessoas não gostarem da minha voz, se as pessoas não gostarem da forma como eu estou a conduzir a entrevista, e se isto for tudo super errado, porque é que me pediram a mim? E se isto for um flop completo, o que é que eu vou dizer à Gapir? O que é que eu vou dizer às pessoas? O que é que eu estou a fazer? E isso mexe muito comigo no geral das minhas coisas a nível de trabalho, porque é quase como tens de corresponder ou queres corresponder às expectativas de alguém. E quando estás a fazer uma coisa just for fun, estás tipo a lutar contra ti próprio, apenas. Ou seja, eu estou a tentar corresponder às minhas próprias expectativas. Pode ser mais fácil ou não, depende, mas eu agora já nem lembro bem da tua pergunta, de como é que era. A ideia era como é que eu trabalho. Ou seja, já respondeste à pergunta há muito tempo. Okay. Foi a ideia de teres uma pessoa pelo menos que diga sim e avançar. Mas ok, mas isso é engraçado porque é a tal diferença entre eu estou a lutar contra as minhas próprias expectativas versus lutar contra as expectativas dos outros, não é? E é mais fácil gerir uma porventura do que gerir outra. Ok, Marta, tenho mais duas perguntas para ti, está bem? A primeira tem que ver precisamente com o terremoto que aconteceu há bocadinho sobre o pinto. Ok? E eu sei que tu tens uma relação incrível com o teu cão. Aliás, o teu cão tem uma página do Instagram. Foi uma coisa que eu, entretanto, percebi que, ao que parece, há imensos cães que têm páginas nas redes sociais. Mas eu não sabia. O primeiro cão com rede social que eu vi foi o teu. Ok? A sério? É verdade. Então ia-te perguntar um bocadinho o que é que te levou a criar uma página para o Pinto e a falares um bocadinho sobre ele já agora. Sim, então, malta, para quem está a achar o nome um bocadinho estranho, o meu cão chama-se Pincho, P-I-N-T-X-O. No fundo, são vou-lhe chamar umas tapas do País Basco. O nome surgiu, eu e a minha mãe fizemos uma viagem ao País Basco e comemos imensos pinchos e daí surgiu todo o nome para o nosso cão. Ok. Que eu, lá está, como tu dizes, eu adoro o pincho. Para brincar com ele como se fosse quase uma criança, não é? Claro. Ou coisa uma criança. Ele é super expressivo. E eu na altura, novamente, sou uma pessoa que gosto muito de criar coisas, então na altura pensei, eu já sabia que existia uma data de Instagrams de cães, tenho uma data de amigos meus que continuam a gozar e a dizer que não faz sentido nenhum e não sei o quê, pensei, por que não, estás a ver? É que eu já estava a encher o meu Instagram completo com o Pincho, no início, então quando ele era bebê, pensei, não, vamos criar uma página só para ele, em que vai ser tipo, como se fosse o Pincho a falar aquilo que eu acho que ele pensa, e fazer vídeos, porque o meu cão é muito expressivo e tem saídas super engraçadas e como eu estou sempre a filmá-lo, podia ser engraçado, então decidi criar a página. Não é que eu lhe dê imensa vida, claro. Já dei mais, mas pronto, foi um bocadinho por aí, tipo, para poder pôr aquilo que me apetecia e pronto, e no fundo estar no mundo canino de Instagrams por aí. Ok, excelente. Marta, tenho a última pergunta para te fazer e é a pergunta que eu normalmente faço a todos os convidados do podcast, que é na realidade aquilo que está ao podcast, que é what drives e o que é que te move? O que é que me move? Isto agora do que me move, só penso na Gapir, o que nos move é que te movas. Não, mas pode o que ser, me move... já houve malta a responder isso, portanto... A sério? Um ex-presidente que vocês tiveram aí, o Tiago... o Tiago. Se não me engano, o Tiago, tenho quase certeza que essa foi uma das respostas que ele deu. Certeza, ou seja, a partir do momento em que eu acho que neste momento não há ninguém na Gapir que ouça o verbo mover e não pense automaticamente no nosso modo. Mas o que me move, assim, no geral, eu acho que o que me move acabam por ser as pessoas, mas isto se calhar é um bocadinho clichê, é aquilo que muitas pessoas são capazes de dizer. Não, para mim é de justificar. Sim, não.
Ou seja, eu acho que eu sou uma pessoa de pessoas e para mim isso é inegável e eu acho que também não poderia ser de outra forma se eu não gostasse tanto de comunicar e se comunicar não fosse algo tão importante para mim. Portanto, também o que me move é a comunicação, o comunicar com o outro, ou com os outros, neste caso, e eu acho que por aí está muita ligação das pessoas, porque eu cada vez mais fico apaixonada de certa forma. Se calhar apaixonada é uma palavra muito forte para isto, mas eu acho incrível como é que nós somos tão diferentes, mas tão iguais. E cada vez mais acho piada a isso, ou seja, a falar com pessoas de vários países sobre os temas mais variados e perceber que podemos ter tradições ou histórias diferentes, mas ao mesmo tempo todas elas se complementam de certa forma. E eu acho que a partilha é algo super importante. Portanto, novamente, eu acho que acaba por estar tudo ligado, é a comunicação, partilha, pessoas, viagens, acho que no geral acaba por ser isto que me move, é a partilha de histórias com pessoas, de pessoas, muitas delas ligadas à viagem, porque acho que pronto, no fundo é isso, as pessoas fazem os lugares, as pessoas fazem as circunstâncias, as pessoas fazem as histórias, e eu acho que é muito por aí. Excelente. Marta, malta que quiser seguir, pode seguir o podcast não sei os handles de cor, sabes os links de cor, entre aspas, o nome de cada uma das redes dos podcasts? Dos podcasts? Sim, ou seja, podem seguir Ready Gap Go, Spotify, iTunes e no público também, que nós agora nesta temporada estamos no público, portanto podem seguir lá. Uhul! O Covid segundo direito, entretanto, segundo direito é DRT, porque eu na altura, não sei, achei que direito era DRT e não DTO, portanto, segundo direito, Covid, segundo direito, no Anchor, Spotify, iTunes e etc. E aqui, se a malta quiser entrar em contato e a mim, podem-me seguir e falar comigo no Instagram, Marta C. Grilo, ou mesmo no Facebook, ou como quiserem. Também qualquer coisa podem falar com a Gap Year Portugal em @Gap Year Portugal, em qualquer uma das redes, seja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, o que vocês quiserem. Podem falar sempre connosco. E, I guess that's it. Ok. Marta, obrigadíssimo por estares aqui. Ao pessoal que nos estiver a ouvir já sabem que podem subscrever o podcast onde ouvirem, bem como seguimos nas redes sociais em What Drives You Podcast. E vemo-nos no próximo episódio. Obrigado. Adeus.